E os efeitos do coronavírus se fazem sentir em Portugal. O governo anunciou aí o cancelamento dos seus planos de construir aeroporto em Montijo e de expandir o aeroporto de Lisboa, que já está pequeno para a demanda. Portugal é uma porta de entrada para a Europa. Mas ontem o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticou a estrutura do Hospital de Idosos da rede Prevent Senior, que tem concentrado a maior parte das mortes por coronavírus na capital paulista. O que você não quer? Primeiro, você não quer aglomeração. Segunda coisa que você não quer, aglomeração de idosos. Terceira coisa que você não quer, aglomeração de idosos todos doentes, imunodeprimidos. Quarta coisa que você não quer, que esses idosos não possam sair desse lugar. E quinta coisa que você não quer é que entre o vírus nesse ambiente. Isto aqui é um hospital na cidade de São Paulo, onde nós tivemos 79 óbitos, chamado Santa Maggiore. Um empresário, e isso daí serve muito para a Agência Nacional de Saúde, porque ela não deveria ter autorizado isso, iniciou uma venda de plano de saúde chamada Prevent Senior, onde ele só vendia para pessoas acima de 60 anos. Ele não contava com a entrada de um vírus de tropismo para esse paciente e provavelmente não tomou as barreiras que precisaria ter tomado antes da entrada do vírus. E você já fez 80 mortos de um total de 136. Eu tenho dialogado com São Paulo, hoje estavam falando de intervenção nesse hospital para ver se vão conseguir fazer algum método barreira. Bom, e nós estamos aqui com o Fernando Parrilho, que é CEO da Prevent Senior e um dos sócios, junto com o irmão. Como é que o senhor responde a todas essas colocações, as 5 colocações feitas pelo ministro Mandetta, Fernando Parrilho? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre esse problema do hospital, que é isolado para o coronavírus. Essa foi uma medida que grandes países saíram, ou os melhores que saíram dessa crise, que foi Japão, Singapura, Alemanha, fizeram esse protocolo, e a Coreia do Sul. Então esse protocolo foi da OMS, a gente vem falando com esses países de forma frequente, quase diariamente, sobre as coisas que funcionaram e as coisas que não funcionaram lá. E você veja que esse isolamento de pessoas com o vírus se torna necessário porque você consegue um tratamento muito mais especializado, todo o material é especializado para esse tratamento, e veja que o Hospital das Clínicas está tomando a mesma providência. Então não faz sentido, eu acredito que o ministro está pouco informado das coisas que estão acontecendo no mundo e principalmente aqui na Prevent Senior, porque em momento nenhum, nem governo estadual, municipal e nem federal veio nos visitar. E quando foram visitar foi por uma fiscalização na qual o laudo não diz nada. Não abona a empresa em nada, tanto é que esse laudo agora é público, e se fosse esse problema que o ministro tivesse falado, iria apontar no relatório, coisa que não existe. Segunda coisa, em relação ao modelo de negócio, do qual o ministro fala, já existe outra desinformação. A Prevent Senior, pela segunda vez, foi convidada para palestrar na aula da Harvard Business School, como uma empresa inovadora, da qual a professora Regina Witzer, que é a maior celebridade em saúde do mundo, e adora o modelo Prevent Senior, e até nos convidou para instalar esse modelo nos Estados Unidos, ajudar a instalar esse modelo nos Estados Unidos. Então, eu acho que foi uma opinião pessoal, sem informação alguma, e parece que é uma desorientação total em relação a como lidar com esse vírus. Porque vamos criticar, então, os países que fizeram a mesma metodologia, inclusive a OMS. Agora, Fernando, a partir do momento em que surgiu o primeiro caso no Santa Maggiore, hospital da rede Prevent Senior, qual foi a atitude de vocês do ponto de vista de alerta para as autoridades e de isolamento sanitário? Foi aquilo que é recomendado pelas autoridades internacionais? Vocês comunicaram à prefeitura e isolaram
do ponto de vista sanitário, esse paciente? Sim. No primeiro momento... desculpa, é que eu estou com delay. No primeiro momento que a gente ficou sabendo do primeiro caso, nós já começamos a desconstruir o hospital para atender o pessoal do coronavírus, como foi recomendado que o fizesse. E nós dividimos dessa forma porque nós temos outros pacientes que não foram contaminados ou que não iriam tratar do coronavírus, que precisam dessa demanda e de atendimento. Eu não posso deixar um infartado sem tratar só por causa do coronavírus. Então, nossa estratégia foi atender tanto as pessoas que adoecem naturalmente por outras demandas e o pessoal do coronavírus. Então, nós estamos atendendo 100% da carteira. E essa foi a estratégia que os outros países que saíram-se bem fizeram. Então, assim, nós não inventamos a roda, simplesmente seguimos os protocolos de sucesso. O que acontece é que nós já estávamos preparados num momento de 30 dias antes. A empresa já havia comprado respiradores, a empresa já havia comprado medicamentos, enfim, já estava estruturada para o que vai acontecer. Então não é uma coisa que a gente imaginou que não iria acontecer. Lógico que vai acontecer. Aconteceu no mundo inteiro porque no Brasil não iria acontecer. Então essa preparação de equipe já vem há tempos. Bem, E por isso que nós estamos conseguindo controlar os nossos números. A gente está conversando com... Oi, Fernando. Pois não. Pois não. A gente está conversando com o CEO da Prevent Senior, o Fernando Parrillo, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. E a gente sabe, Fernando, que hoje são pouquíssimos os planos de saúde que aceitam segurados individuais, ainda mais nessa faixa etária a partir dos 60. E é justamente nessa faixa que a Prevent Senior atua e é nessa faixa em que o coronavírus é mais letal, infelizmente. Então, eu tenho certeza que aqui entre os ouvintes da Rádio Bandeirantes, muitas pessoas têm esse convênio, muita gente que nos ouve tem os pais, os avós com esse convênio também. E acho que a pergunta que todo mundo se faz é: a estrutura hoje da Prevent Senior vai dar conta dos milhares de segurados quando, ao que tudo indica, aumentar o número, a demanda por hospital, porque o que os especialistas dizem é que a gente ainda não chegou no pico do coronavírus? Qual que é a mensagem que você pode deixar para essas pessoas, Fernando? Olha, o isolamento foi fundamental para essa estratégia funcionar. Para você ter uma ideia, na nossa média histórica do ano passado, com o isolamento e com a telemedicina que nós pusemos em 2 dias, já fizemos 30 mil atendimentos pela telemedicina, do qual eles estão gostando muito, inclusive disso. Nós tivemos 1.000 internações a menos do que o ano passado. Então, eu acho que para o pessoal não ficar assustado com a desinformação que vem sendo criada, principalmente em relação à Prevent Senior, eles estão muito bem assistidos. Eu tenho leito de sobra, tanto para o coronavírus quanto para as outras demandas. E a empresa, talvez privada, seja a única que pode, em uma semana, criar 1.900 leitos. Já está tudo preparado. Mas, se Deus quiser, nós não vamos precisar disso. Mas eu já tenho pronto tudo para 1.900 leitos. Então a empresa se preparou, é uma empresa estruturada, com muito caixa, principalmente para passar isso, toda essa situação, se for preciso. Mas vejam vocês, a curva para nós, ela não está aumentando, ela está descendo. E esse é o problema desse pânico, dessa desinformação, porque nenhum órgão público nos procurou para saber o que estava acontecendo. Mesmo quando aconteceu o primeiro caso, ninguém nos procurou. Agora, o doutor Davi Wippe reclamou, né, Fernando? O doutor Davi Wippe, que era o coordenador aí dessa contingência, ele reclamou que foi avisado depois, né, quando houve o óbito. Antes não. Sim, porque quem faz os exames não somos nós. Quem dá o relatório do exame, se é positivo ou negativo, não é a empresa, ela não tem esse poder na mão. A gente fica esperando chegar o relatório. E diga-se por passagem, ninguém estava estruturado para isso, porque o próprio site onde você notifica ficou por 2 dias fora do ar. Agora, Fernando, de qualquer forma, esse número de 79 mortes é um número chocante, não é? Por que esse número, Fernando? Sim, sem dúvida. É um número chocante porque você está pegando uma base de números irreal. Você imagina que nós temos 450 mil beneficiários e conta com a população brasileira de São Paulo e da cidade de São Paulo,
existem acima de 60 anos. Eu entendo que seja um problema estrutural. Ninguém estava preparado, mas não é esse número real. É só ter o bom senso e a lógica para saber que esse número é um absurdo que estão divulgando. Ô, Fernando. Qual número, Fernando? Esse 79 ou o total? Não, o total. O total na Prevent Senior, aí no hospital da Maestro Cardim, foi esse mesmo o número de mortes, 79? Não foi só nesse hospital essas mortes, tá? Outra desinformação. Foram em 2 hospitais que foram destinados para isso. Então, não existe esse negócio do contágio, porque todos os exames foram feitos no pessoal que estava no PS. E veja o absurdo que na intervenção da Secretaria do município, eles estavam interditando lugares que eles nem foram fiscalizar e que nem está atendendo o coronavírus. Fernando, então, assim, é um absurdo que nos deixa... Pois não. Eu queria te perguntar o seguinte, por que está morrendo mais gente nos hospitais da Prevent Senior do que, por exemplo, no Sírio, no Einstein, no HC, em outros hospitais aqui de São Paulo que também estão recebendo um volume elevado de pacientes com coronavírus? Olha, eu não sei o que passa nesses hospitais, são excelentes hospitais, mas infelizmente eu não vou conseguir te responder isso. Eu sei o que acontece aqui, eu sei os números, que nós temos as projeções de todos os matemáticos, nós estamos falando com todos os infectologistas do mundo acadêmico aqui do Brasil, que estão nos apoiando, nos aconselhando, estamos falando com todos os infectologistas do mundo, e a única coisa que eu posso afirmar é que esse número não é real. A hora que começar a aparecer, a gente vai saber. Agora, que dia vai aparecer, você pode ter certeza, vai aparecer tudo de uma vez. Então esses testes vão determinar isso que você está falando? Maior número? Os testes são importantes? Olha, não tem como, tem 20 mil pessoas ontem esperando os testes. Qual a probabilidade de dar positivo? Agora, se for daqui 20 dias, amanhã ou hoje, falecer mais um por coronavírus, a minha estatística continua sendo a mais alta. E esses 20 mil testes que não foram comprovados, ou positivo ou negativo? Só que essa estatística vai andar daqui 10 dias. Só que no momento, não sei porquê, mas os meus testes saem numa velocidade espantosa. Outra coisa que chama a atenção, Fernando, é o número de profissionais de saúde infectados. Nós tivemos aí a divulgação de um número de 400 e tantos dos principais hospitais aqui de São Paulo, Einstein, Sírio-Libanês. E eu me lembro que no início do coronavírus aqui em São Paulo, vários profissionais da Prevent Senior também foram infectados. Como é que está essa situação hoje? 40 profissionais. Todos sob tratamento? Já tem alguém que saiu dessa? Sim, todos. Teve agora eu não vou te confirmar o número, mas parece que 1 ou 2 eu não tenho agora de cabeça. Mas os afastados dos 40 profissionais, num número de profissionais da saúde que trabalham na empresa, de cerca de 10 mil profissionais. Eu tive 40 profissionais. As pessoas não estão se recusando a ir trabalhar. O pessoal está trabalhando quase 24 horas, muito dedicado no serviço. E essa é a motivação que sempre foi da Prevent Senior. A cada dia que passa, os nossos números, eles mudam para baixo, os tratamentos, os protocolos que estão sendo adotados estão fazendo um efeito. Nós temos aprendido muito nesse processo. Então, isso significa que a gente está no caminho certo. O que não faz sentido é falar coisas que sem informações ou nenhuma base científica para se falar isso. Simplesmente falaram que Fernando, que vir na cabeça. Vocês estão recebendo muita pedrada agora, né, de autoridade. E ajuda? Alguém tem procurado vocês para ajudar, para saber se o hospital... Porque me parece lógico, né, num raciocínio lógico e raso aqui, se a Prevent Senior encontrou um filão de mercado. E aqui, não estou fazendo a defesa ou não do plano de saúde, mas acho que diferente do que disse em tom acusatório o ministro da Saúde, outros planos de saúde praticamente inviabilizam a permanência dos idosos nas suas carteiras, triplicando, quadruplicando o preço das mensalidades. O Zé Paulo, por exemplo, no Pulo do Gato, fala disso há quantos anos, Zé Paulo?
não é? Que o preço inviabiliza a permanência de idosos naquela passagem dos 59 para os 60 anos. A Prevent Senior encontrou adequadamente um filão de mercado para trabalhar e atendeu essas pessoas. Não foi um crime que a Prevent Senior cometeu, não é? Como parece o ministro quis fazer parecer, né? Como se o empresário tivesse engedrado ali, bom, eu vou enganar os velhinhos aqui e fazer um negócio. Não, atendeu, encontrou um filão que estava carente por um serviço, deu esse serviço e as pessoas compraram o serviço. Alguns gostam, outros não, aí é parte da vida, né? Mas me parece legítimo que um empresário procure no mercado aquilo que está faltando e ofereça ao público. O público comprou a ideia, né? Basta ver quanto cobram outros planos de saúde pela mensalidade para quem tem mais de 60 anos, né? Então agora, me parece lógico que se você tem um plano de saúde que só atende pessoas do grupo de risco para o coronavírus, este seja o plano de saúde com mais pessoas mortas durante a epidemia de coronavírus, o que não dá o direito de que o plano não ofereça o tratamento adequado. E é isso que a gente está discutindo aqui, e o Fernando está respondendo às acusações feitas pelo Ministério da Saúde. Mas, do ponto de vista lógico, me parece que faz sentido. Se eu só atendo mais de 60, eu serei o plano de saúde com mais mortos, porque o coronavírus mata pessoas com mais de 60, majoritariamente. Enfim, ajuda Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado, o Ministério da Saúde. Você sente alguma intenção de colaborar, Fernando? Ou agora já virou, enfim, coisa quase que pessoal, particular aí? Olha, infelizmente, num momento desse, onde todas as inteligências deveriam se juntar, para você ter uma noção, nós fomos procurados por governos estrangeiros e não pelo governo brasileiro, isso em todas as suas esferas, para trocar os protocolos e ver o que estava acontecendo, porque nós temos a maior concentração de idosos, nós temos todas as tomografias que todos fizeram ao longo dos anos, nós conseguimos identificar nas tomografias, porque o próprio teste demora para chegar, então nós desenvolvemos muitos protocolos e estamos ajudando outros países, o que deixa toda a minha equipe revoltada, porque é o seguinte, ninguém nos procurou. Nós estamos tomando pedrada desde o início do processo e governos de fora do Brasil nos procurando. É um absurdo como se trata uma coisa da saúde aqui no Brasil. Se nós achamos um filé de mercado, como o pessoal fala, o mindset, a filosofia da empresa é o seguinte, você não pode montar uma empresa de saúde para cuidar de gente que tem saúde. Não faz sentido. Isso sempre foi o nosso mote aqui. Nós vamos cuidar de quem precisa de saúde. E parece que virou um crime você cuidar das pessoas que necessitam de atendimento médico. Porque é muito fácil você pegar pessoas que não necessitam de atendimento médico. Mas é uma inversão de valores total que a sociedade brasileira precisa começar a entender. O nosso modelo está em Harvard. Já dei 3 palestras em MBA de inovação para a maior autoridade no mundo de saúde. E nunca uma autoridade veio perguntar o que nós estávamos fazendo. Vocês podem até consultar o case de Harvard. Eu fui para Copenhague ensinar professores universitários como se ensinava inovação. Você imagina isso? E quem é aqui quando você volta para o Brasil, você só apanha, por motivos que eu desconheço. Mas assim, a gente precisa entender que, primeiro, tenho excelentes profissionais, tenho 100 doutores aqui que estão extremamente magoados, infelizes com o cenário, que não é o momento para se fazer isso. Eu preciso da força total deles para trabalhar, toda essa inteligência. A gente montou um centro de inteligência aqui na empresa e desde o início, venham na empresa ver o que nós estamos fazendo, vá até os hospitais. Não pode entrar no hospital, mas fiscalização pode. Mas vai ver os hospitais qualquer hora do dia ou noite, superlotação, um absurdo isso. Ninguém foi ver isso. Bem, eu queria agradecer... Oi, Fernando, pode concluir, por favor. Não, desculpa, eu estou um pouco indignado, cara, porque estou dormindo 3 horas por dia e minha equipe também, para a gente tentar atender todo mundo da melhor forma possível e isso só tira a gente do eixo desnecessariamente. Eu acho que o Brasil nesse momento não precisa disso. É muito difícil você unir as forças, mas
Todo mundo acadêmico está do nosso lado, porque nós consultamos quem entende da matéria. Não adianta você não ser da matéria e falar coisas que você desconhece. Todos os infectologistas estão do nosso lado, estamos tendo todo o suporte técnico, tanto nacional quanto internacional, e fazer afirmações dessas me parece extremamente fora de contexto do que nós estamos vivendo. Bem, queria agradecer então ao Fernando Parrillo, que é o CEO da Prevent Senior, falando com a gente aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Fernando. Até uma próxima, hein? Muito obrigado para vocês pela oportunidade. Muito obrigada. Bem, a gente trouxe essa entrevista aqui porque ontem o ministro da Saúde, na entrevista coletiva, disse estranhar o fato de que a maior parte das mortes registradas até agora, no caso do coronavírus, havia ocorrido num hospital da Prevent Senior. Então a Rádio Bandeirantes, é claro, abrindo sempre aqui espaço para todos os lados da história, colocando também a Prevent Senior para dar a sua posição a respeito desse assunto.